Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda-feira nós começamos a conversar sobre as revelações dos conflitos em nós e nós dissemos que hoje, dia 27 de agosto de 2020, nós terminaríamos o nosso raciocínio nesta temática. O texto que nós temos utilizado para pensar nesta realidade é o texto de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 19, do primeiro versículo até ao versículo de número 37, ou seja, todo o capítulo 19 deste texto sagrado. Nós dissemos que os conflitos fazem parte da nossa realidade. Desde o primeiro casal, os filhos deles, os conflitos se iniciaram e continuam ativos e talvez até mais graves do que no início. Nós vimos que Paulo nos advertia para essa realidade já no seu tempo, quando ele escreve para Timóteo, na segunda carta dele para Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. E vimos também que Jesus já nos havia advertido. Mateus 24, do capítulo 4 ao versículo 14, Jesus fala a respeito dessa realidade. Inclusive, Jesus diz que no final o amor se esfriaria de quase todos. E é maravilhoso a gente ver que Jesus ali naquele texto ele disse que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. O conflito revela nossas convicções diante de Deus. Foi o primeiro ponto que nós trabalhamos na segunda-feira. O conflito revela o nosso amor para com Deus. O conflito revela Deus como prioridade ou não na nossa vida. Diante do conflito que se avolumava diante de Ezequias, ele procura a Deus, ele se humilha diante de Deus, ele busca a presença de Deus. O conflito nós vimos também que revela a humildade que temos para pedir ajuda. Nós não conseguimos sozinhos. Deus não nos criou para viver sós. Ele nos criou para viver em comunidade. Deus nos criou para vivermos em família. Por isso nós precisamos dos nossos familiares, nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos dos nossos companheiros de trabalho, nós precisamos do homem de Deus. Ezequias, ele buscou a orientação de Isaías diante do conflito que estava diante dele e diante da sua nação. Nessa oportunidade, eu gostaria de dizer que o conflito, além de revelar esses dois aspectos, revela o poder de Deus em nosso favor. Deus nos vê e responde ao nosso clamor. O versículo 6 do capítulo 19, que nós já mencionamos, nos diz: Isaías respondeu-lhe: Dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ouvi a tua súplica a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião,
te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem afrontaste? E a quem blasfemaste? Contra quem levantaste a voz e ergueste os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Tu afrontaste o Senhor por meio de teus mensageiros e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, no interior do Líbano, derrubei os seus altos cedros e os seus melhores pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso não ouviste que já há muito determinei isso, e já desde os dias antigos o planejei? Porém agora o executei para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões de desertos. Por isso os moradores delas tiveram pouca força, ficaram cheios de pavor e vergonha, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, como o capim dos telhados que se queimam antes de amadurecer. Porém, conheço teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus dizia para Ezequias, servo dele naquele momento: olha, Ezequias, eu estou no controle de todas as coisas. Eu ouvi a tua súplica, mas além da tua súplica, eu conheço o coração desse rei ímpio que vem contra você. Eu mesmo determinei que ele tivesse êxito contra as outras nações, mas agora também eu determino que ele volte pelo caminho por onde ele veio. Olha, Ezequias, você não vai precisar nem lutar. Você não vai ganhar, não. Você não vai precisar nem lutar. Deus, ele vê e responde o nosso clamor. Além de ver, além de responder, ele age em nosso favor. Versículo 7. Eu colocarei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia que o fará voltar para a sua terra, e o matarei à espada na sua terra. Deus havia dito: olha, Ezequias, eu mudarei a intenção de Senaqueribe. Ele voltará para a terra dele sem guerrear contra você, e lá ele será exterminado. Versículo 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu, voltou para Nínive, onde ficou. Quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esaradom reinou em seu lugar. O anjo de Deus feriu aquele exército inimigo. Deus mesmo levantou os filhos de Senaqueribe para que o matassem. Sem nenhuma guerra, Deus agiu em favor do seu povo. Deus age em nosso favor. Por isso nós precisamos crer que Ele nos vê. Precisamos clamar a Ele com fé, na certeza que tudo está sob o controle e direção de Deus. O versículo 25 nos fala isso. Deus diz a respeito do rei da Síria: já há muito determinei isso, e já desde os dias antigos o planejei, porém agora o executei. Deus dirige todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Por isso nós podemos e devemos descansar nele,
na certeza que Ele vê o conflito que vem contra nós. Ele conhece as nossas necessidades. Ele está atento ao nosso grito de clamor. E no tempo certo, da forma que Ele achar mais correta, Ele há de agir em nosso favor. O conflito revela o poder de Deus em nosso favor. Ezequias clamou e Deus agiu gloriosamente, poderosamente na vida dele e na vida do povo de Deus que ele governava. Mas em último e quarto lugar, eu gostaria de dizer que o conflito revela ainda o testemunho que damos de Deus. O homem tem poder sobre o homem. Versículo 17 e 18. Na oração de Ezequias diante de Deus: ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Antes mesmo da ação de Deus, Ezequias já testemunhava daquilo que Deus era, daquilo que Deus podia fazer. E ele disse: olha, Deus, eu sei que o rei da Síria teve tanto poder contra outros reinos, contra outros deuses, porque na verdade esses deuses não eram deuses. O homem tem poder sobre o homem, mas quando Deus age, ninguém pode subsistir. Agindo Deus, quem o impedirá? Esse testemunho, então, precisa estar vivo em nossos lábios. Essa convicção precisa estar presente no nosso coração, para que quando o conflito vier, nós possamos testemunhar do poder, da glória de Deus, da graça, da misericórdia dele em nosso favor. Versículo 19: Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias não pediu para Deus naquele momento: olha, Deus, nos salve, nos livre das mãos dos nossos inimigos, para que eu me torne notório entre todas as terras, para que todos venham a me reconhecer como o Rei dos Reis, para que o teu povo possa se gloriar como um povo que guerreia as batalhas de Deus. O pedido do servo de Deus naquele momento era: olha, Deus, eu quero que o Senhor intervenha em nosso favor. Olha, intervém, livra-nos, não por nós, mas para que o teu nome seja exaltado, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quantas vezes nós queremos que o nosso nome se torne célebre, como aqueles homens ali na Torre de Babel. Quantas vezes nós pedimos e não somos atendidos, como disse Tiago, porque pedimos mal, para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Deus precisa ser exaltado em nós. E esse é o testemunho que precisamos dar nele. O conflito revela se nós buscamos glória para nós ou se nós damos toda a glória a Ele. Os conflitos fazem parte da nossa existência. Enquanto estivermos na face da terra, nós vamos enfrentar conflitos de menor ou de maior gravidade.
O fato é que o conflito revela o nosso ser. Revela a convicção que temos diante de Deus. Revela a nossa humildade em pedir ajuda. Revela o poder de Deus em nosso favor. Revela o testemunho que damos da pessoa e da obra dele na nossa vida. Diante do conflito, podemos agir com fé ou com incredulidade. Como temos agido? Se nós temos falhado em agir dessa forma diante de Deus, que nós possamos buscar forças nele, para que ele nos dê condições de amá-lo sobre todas as coisas, de pedir ajuda, se preciso for, de experimentar o poder dele em nosso favor e de testemunhar aquilo que ele tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Na certeza que aquilo que Paulo escreveu aos Romanos é verdadeiro na vida daquele que busca e vive na presença de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39, a palavra de Deus nos diz: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, glória a Deus, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que possamos ter essa certeza bem viva nos nossos corações. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque o conflito é uma realidade na nossa vida nesse plano terrestre. Mas, ó Deus, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus, a termos convicção do nosso amor pelo Senhor diante dos conflitos. Ajuda-nos, Deus, a ter humildade, Deus, para buscar ajuda diante das nossas lutas, das nossas tribulações. Ajuda-nos, Deus, a experimentar o Teu poder em nosso favor. Ajuda-nos, Deus, a testemunhar daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor já tem operado maravilhas nas nossas vidas. Basta pararmos, Deus, para enumerar, que nós veremos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso devemos estar alegres. E é isso
que nos dá certeza de que outras maiores o Senhor ainda fará. Esteja, Deus, com todos aqueles que participam comigo, Deus, aqui do canal. Esteja, Deus, com a tua igreja, o teu povo, Deus, espalhado, Deus, pela face da terra. Ó Deus, que a doce presença do teu Espírito Santo possa, ó Deus, encher cada coração, Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Abençoa, Deus, aqueles que ainda não têm uma experiência de salvação com o Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai, trabalha nessas vidas e nesses corações, Deus, fazendo-os compreender que só Tu, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa os enfermos. Abençoa, Deus, aqueles que passam, ó Deus, por qualquer momento difícil na sua vida. Tenha misericórdia, Deus, da nossa situação mundial em relação a esse Covid, Deus. Providencia, Deus, a vacina. Providencia, Deus, aquilo que nos fará, Deus, viver mais tranquilos na presença do Senhor. Ó Deus, e que esse momento, Deus, desafiante para a nossa fé, possa, Deus, ser vivido, Deus, de forma também, Deus, a testemunharmos e a experimentarmos do Teu poder nas nossas vidas. Ó Pai querido, cuida, Deus, das nossas vidas. Tenhas misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, Pai, é o que nós te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Nós continuamos à disposição nos nossos telefones 349-9886-8062, o nosso WhatsApp, o nosso celular 35-98714-1535. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Mande o seu pedido de oração, mande o seu motivo de gratidão, a sua alegria, a sua tristeza. Vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos na presença do nosso Deus. Um abraço e até ao nosso próximo encontro.